Olá, pessoal. Eu sou a Marília Nobre, aluna do terceiro ano de Pedagogia da Univesp, e estou aqui para ajudar um pouquinho vocês aí com a disciplina de Educação Matemática. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a primeira semana. Na primeira videoaula, chamada Revisitando o Campo da Educação Matemática, a educação matemática ela nasce com as preocupações do ensino da matemática na época das preocupações com as grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Então, no século XIX, existe aí a profissionalização do matemático e do professor de matemática, né, e a criação da disciplina escolar da matemática. E aí eu indico que vocês leiam o nosso texto base, chamado Pesquisa em Educação Matemática e Mentalidade Bélica, tá? Que esse texto vai mostrar bem isso, o início da matemática, justamente para que as pessoas trabalhassem em favor do mercado bélico, do mercado de terror, que é na construção das bombas, na construção das aeronaves, na construção de todo o armamento, de todo o artefato de guerra, tá? Então, a educação matemática, ela é concebida como prática social de pesquisa, ela é filha, então, da Guerra Fria. E aí o texto vai falando diversas coisas. Tem um historiador que afirma que tem uma demanda expressiva por formação de matemáticos, né, ocorrida durante o século XVI na Europa, em função do surgimento de novas técnicas militares. Então, sobretudo da artilharia, né, da cartografia. Então, teriam sido tais tipos de necessidade, como essa do terror, da guerra, que teriam levado à criação das cadeiras dos matemáticos, né? Vamos colocar as pessoas para estudar matemática para nos favorecer, para criar aeronaves, para criar bombas, para fazer outras armas. É nesse tipo de conhecimento que eles têm interesse. Então, aí surgiu a emergência simultânea da profissionalização da matemática e do professor matemático, e depois da criação da matemática como disciplina escolar. E aí foi feita a implantação da pesquisa em matemática na Europa e tal. Mas a nossa matemática começa com a guerra, com toda essa mentalidade bélica aí. E a guerra, ela era vista como algo irracional, né? Fruto de uma depravação do homem, como uma doença convulsiva e violenta na esfera política. Mas era em meio às bombas e à fortificação de toda essa colônia do terror, de armamento, de guerra, de aeronaves espaciais, de tudo isso que existe aí, que começa a origem da nossa matemática escolar, tá? Então, as preocupações do ensino, elas estão atreladas a essa necessidade aí da indústria bélica, do mercado de guerra. E no Brasil, foi a partir de 1920 que a gente consegue perceber aí uma maior sistematização com essa preocupação do ensino da matemática. Foi na década de 1930, com a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, que pedia-se uma escola pública, laica, do ensino gratuito. E aí, nesse conjunto das reivindicações, pediram também o ensino da matemática. É aí que iniciam aí o pedido da disciplina matemática para as crianças na escola em si. Então, antes de 1932, nós não tínhamos essa disciplina aí na escola. Em 1960 é que começam os grupos de estudos do ensino da matemática. E aí, é a partir disso, em 1960, que começa então a publicação dos livros didáticos, né? É onde existe toda aí uma orientação da matemática moderna. E na criação da primeira LDB é que se tem a obrigatoriedade da prática do ensino e do estágio do profissional especialista em matemática. Então, antes da LDB, qualquer um poderia dar a aula de matemática. E a partir da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, é que se começa a exigir, então, um estágio, uma prática desse ensino voltado para a matemática. A partir da LDB, só pode ensinar matemática quem, então, passar por um curso, quem estudar
para conseguir ter aí esse conhecimento. Em 1984, acontece o primeiro mestrado em Educação Matemática no Brasil. Então, a gente percebe que não é tão longe. A primeira videoaula está muito atrelada com esse texto, Pesquisa em Educação Matemática e Mentalidade Bélica. Vale a pena ler o texto para poder acrescentar um pouquinho mais sobre a primeira aula aí da primeira semana de Educação Matemática. Espero que tenha ficado claro essa primeira semana e que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma.